Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Eduarda Piva. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, Lara Schmidt César. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. É uma honra tê-la aqui para a gente poder falar de um tema que a gente compartilha juntos, trabalha juntos. E eu preciso te dizer que você é a minha fonte de inspiração, da onde tudo começou, né? Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Me sinto muito honrada, né, por ter sido escolhida, poder falar sobre o meu trabalho, por poder fazer essas trocas com você já há algum tempo também. Então, fico feliz em compartilhar e estar aqui hoje. Obrigada, Lara. Pessoal, o tema de hoje a gente vai falar sobre a importância da psicologia no contexto de justiça. E esse tema ele é de extrema relevância porque é a partir dele que a gente vai entender quando foi que a psicologia se inseriu no sistema de justiça como um todo, né? Então, falar de psicologia jurídica é o tema central do nosso encontro hoje. Antes de entrar no assunto propriamente dito, Lara, eu quero te apresentar, me corrija se eu estiver errada, mas você é psicóloga judiciária desde 2012 no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Hoje você está na vara criminal, mas já atuou na vara de família, vara da infância e juventude. Você também é docente, tanto nos teus cursos particulares, autônomos, mas também na Escola de Magistratura aqui do Paraná. Ou ela é nacional? É do Paraná. No Paraná. E agora que eu vi recentemente, você está também no CNJ dando os cursos de depoimentos especiais. Isso, na Escola Judicial aqui do Paraná, como tutora do curso de depoimento especial, formando então os entrevistadores forenses. Muito bem. E além disso, a tua formação vai até o mestrado, né? Onde você se especializou dentro da área da psicologia jurídica também. Exato. Então, eu tenho mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, finalizei em 2013. Tenho intenção de dar continuidade no doutorado, né? Esperar alguns projetos pessoais aí finalizarem para poder me dedicar à continuidade, então, dos estudos e nessa área da psicologia jurídica também. Muito bem, Lara. Uma super bagagem, então, para a gente compartilhar hoje, né? Lara, antes da gente entrar no tema, eu quero conhecer você um pouquinho, né? Então, me conta quando foi que você entrou na psicologia, se a psicologia foi a tua primeira opção, quero conhecer você. Bom, falar da psicologia, né, e psicologia jurídica para mim é falar do início da minha carreira e que se mantém até hoje. Então, eu fiz graduação em Maringá, Universidade Estadual de Maringá. Lá eu tive o primeiro contato com atuação interdisciplinar, participei de um projeto de extensão. Não era específico da psicologia, então nós atendíamos pessoas egressas do sistema penitenciário, chamava Proegresso. Tínhamos também profissionais e estagiários da área do direito, serviço social. E ali me despertou essa curiosidade, essa vontade de trabalhar com outras áreas também. Mas o meu projeto dentro da graduação era dar continuidade a mestrado, doutorado. Então, na graduação eu fiz iniciação científica, fazia pesquisa. Então, tinha essa intenção de me tornar professora e pesquisadora. Mas aí, por fim, eu acabei fazendo o concurso do Tribunal de Justiça, não sabia o que fazia um psicólogo dentro de um tribunal, então, né, na faculdade ali, todo mundo comentando, vai fazer concurso, não vai. E aí a gente ficou sabendo desse concurso do tribunal. Na época, Eduarda, a gente não escolhia, a gente escolhia, na verdade, a comarca para a qual a gente queria prestar. Hoje os concursos, né, São Paulo até que o pessoal ainda escolhe, mas Paraná da última vez eram vagas amplas ali, então depois que tinha essa relotação e a escolha ali das comarcas que você pretendia trabalhar. Mas na minha época eu podia escolher, então eu morava em Maringá na época, prestei ali para a comarca próxima da cidade que eu morava, porque não tinha em Maringá. E aí, por fim, passei, fui aprovada, tinha uma vaga, fiquei em primeiro lugar no concurso, mas confesso que não tinha, né? Volto a dizer, não tinha essa dimensão do que era o trabalho dentro do fórum, dentro de um processo judicial, dentro de um tribunal de justiça, que é apreensiva com receio de ser nomeada e não ter ainda o diploma, não ter um CRP ativo, né? Tinha que esperar ali, a gente até tinha conversado para antecipar a minha colação de grau. Mas como a gente trabalha numa instituição burocrática, como o Tribunal de Justiça, então acabou demorando um pouco a minha posse, a minha nomeação. O concurso é de 2009, eu fui começar a trabalhar em 2012. Então, nesse período, Lara, mas o que você fez? Eu sabia que eu ia começar a trabalhar,
Fiquei aguardando. Enquanto isso, comecei minha especialização, comecei o mestrado, fiquei um tempo fora do país também, aguardando começar a trabalhar oficialmente. Então, o Tribunal de Justiça, ele foi meu primeiro emprego formal e é onde eu me mantenho até hoje. Então, depois acabei mudando de comarca, atualmente trabalho aqui em Londrina desde 2014. Atualmente trabalho na vara criminal, então com processos de violência doméstica contra mulheres, processos oriundos da lei Henri Borel, então situações de violência ali contra crianças e adolescentes, e nos processos da lei 3.431, então depoimento especial de crianças e adolescentes. Aqui nessa comarca a gente tem uma subdivisão entre os profissionais, então nós temos o subgrupo específico da habilitação para adoção, o subgrupo da vara de família, então processo de guarda, guarda, alienação parental, regulamentação de convivência. Tem os processos da vara de infância, né, as medidas de proteção, então acolhimento, adoção, e a vara criminal. Então somos em vários profissionais e a gente faz um rodízio periódico para que todos passem por todas as matérias. Antes não era assim, antes a gente atendia todos os processos e isso me trouxe uma bagagem muito grande, porque hoje eu consigo transitar entre os processos, de repente se tem alguém que está de licença, a gente precisa cobrir, enfim, a gente tem essa segurança ali em pegar um outro processo, mas por um lado, né, a crítica que a gente tinha é que a gente não conseguia se especializar num tema ali, então vamos estudar a fundo a vara de família, os processos que a gente atua, porque a demanda da infância é sempre muito urgente, a demanda criminal também é urgente, então por um lado trouxe essa bagagem, mas a gente não conseguia se especializar tanto em cada área. Então fiquei um bom tempo na vara de família e esse ano que eu vim para a vara criminal, então estou específica nesses assuntos que eu comentei com você hoje. E aí comecei a trabalhar, hoje me identifico muito, não sairia do tribunal, né? Pelo contrário, sou uma incentivadora de estudantes, profissionais que querem atuar na área, seja por meio de concurso ou de forma autônoma, porque eu vejo quanto a psicologia contribui e pode contribuir ainda mais. E hoje também consigo conciliar, então, o trabalho no fórum, que é meio período, né? A gente não tem um regime de dedicação exclusiva, com os cuidados com os meus filhos, com supervisões, com cursos. Então, a docência ocupa grande parte da minha vida também. Hoje mais em cursos de pós-graduação e cursos livres, ou municípios que precisam de alguma capacitação específica, e consigo conciliar e estou muito bem assim, né? Eu falo que estou no meu melhor momento profissional hoje. Clara, que bom ouvir tudo isso, porque logo no início do podcast a gente já começa dando dicas da sua própria vivência, que acho que o primeiro ponto que muitos estudantes têm dúvida é: eu posso prestar um concurso enquanto eu ainda não estou formada? E você viveu isso e é assim que se mantém até hoje, né? Isso é possível. Sim. O que você precisa ter, que é importante, é ter o diploma quando você tiver ali a nomeação, na verdade. Isso. O momento que te chamam é a hora que você tem que estar com o diploma. Uhum. Muito bem, então acho que a partir do que você viveu, a gente já foi respondendo várias perguntas que eu ia te fazer ao longo do podcast. E você trouxe essa foto, né? Que é uma foto sua trabalhando. Eu queria que você contasse o que você está fazendo aí. Me parece que é uma palestra. Nessa foto em específico, Eduarda, é uma capacitação que a gente fez no município próximo aqui sobre a temática da violência contra crianças e adolescentes. Então, hoje os municípios realmente precisam capacitar. Infelizmente, a gente sabe dos números muito preocupantes de situações que crianças e adolescentes ainda são expostos à violência. Então, revelação espontânea, escuta especializada, prejuízos para o desenvolvimento infantil de uma criança que sofre algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, negligência. Então, a gente faz esse trabalho então de capacitar profissionais para que eles saibam acolher uma revelação espontânea, o que fazer quando uma criança, seja na escola ou no âmbito da rede de proteção, ou mesmo da sua família, te conta uma situação de violência que ela vivenciou. Então, nós sabemos o quanto é impactante essa pessoa que a criança escolhe para contar e o quanto nós precisamos preparar esses profissionais. E até, né, falei da lei 3.431, então no tribunal faço os depoimentos especiais, mas tem esse trabalho anterior da própria rede de proteção, de fazer a escuta especializada dessa criança, técnicas de entrevista, saber o que é escuta especializada, visa ali a proteção da criança, tem que fazer um relatório, tem que comunicar, dialogar com outros profissionais. Então, nesse contexto ali dessa foto, a gente tinha um público de 400 pessoas, né, todos servidores da rede de proteção.
e da assistência social, da saúde também, então UBSs e maternidade, hospitais também estavam presentes, e ali a gente falou da psicodinâmica da violência sexual, então muitas dúvidas que às vezes tem, mas por que que né, uma criança ali que sofre violência sexual há anos, mas por que que ela nunca contou, por que que ela ficava indo lá no quarto se ela sabia que o pai ia cometer aquela ação, então aparentes contradições ali, mas que se a gente entende a psicodinâmica da violência sexual, a gente vai entender o silêncio, a negação da criança, enfim, então era nesse contexto ali que eu estava. Dentro do tribunal também a gente faz cursos para outros profissionais e também, por exemplo, curso preparatório para adoção, então volta e meia a gente tem essas ações institucionais também. Legal. Esse trabalho, ele está vinculado ao sistema de justiça ou foi uma contratação à parte? Esse trabalho em específico, uma contratação à parte, então, como eu comentei para você, a gente não tem um regime de dedicação exclusiva, a gente não tem essa limitação ali entre ter outros trabalhos, então quem trabalha dentro do Tribunal do Paraná pode ter consultório, pode ser professor, pode ter empresa de outras áreas ou da área de cursos e capacitações, então foi nesse contexto de contratação particular. Muito bem. Então, agora eu quero entrar no tema propriamente dito que te trouxe até aqui. Eu queria que você falasse, então, pra gente, qual é a importância da psicologia dentro do sistema de justiça? Bom, a psicologia hoje, Eduarda, e você, né, bem sabe disso, ela ocupa um espaço imenso dentro do sistema de justiça. Hoje nós temos toda essa campanha pela humanização da justiça, né, de reconhecer as especificidades daquela criança, daquela família, daquele sujeito que precisa ter os direitos humanos ali garantidos. E a psicologia vem ocupando esse espaço cada vez maior, considerando as contribuições, né, todo esse arcabouço teórico e prático também que a gente pode trazer, visando auxiliar os operadores ali dentro do processo judicial, então principalmente o juiz, né, o psicólogo ele tem uma atuação bem grande auxiliando o juiz, a gente tem também psicólogos auxiliando promotores, auxiliando os defensores públicos, mas grande parte da psicologia judiciária ali dentro desse contexto de processos é para auxiliar o juiz num processo de tomada de decisão, e tem sido reconhecido cada vez mais. Então, o direito, né, percebe que ele, por si só, não consegue compreender toda a complexidade que chega até o Poder Judiciário hoje. Então, os juízes, eles precisam de psicólogos, precisam de médicos, precisam de assistentes sociais, de pedagogos, enfim, diversas outras ciências que ao longo aí da história da humanidade a gente foi se especializando, né? Então, é tudo muito específico. E o direito volta, né, e convoca esses profissionais para analisar uma situação dentro daquele processo que chegou até o Estado, ali no Poder Judiciário, e que o Estado vai ter que intervir de alguma forma. Mas para compreender melhor, então deixa eu ouvir aqui, né, por meio da leitura desse laudo, uma psicóloga, uma perícia psiquiátrica, e aí vai depender de cada caso. A gente tem hoje, então, o psicólogo como um profissional legitimado dentro do Tribunal de Justiça, de outras instituições. A contratação por concurso público é justamente isso, né? E nós temos várias legislações que trazem o profissional psicólogo. Isso é um reconhecimento, assim, que às vezes na correria do dia a dia a gente nem dimensiona tanto, mas pensando que a nossa profissão é recente, em 1964, né, que foi regulamentada, e hoje a gente tem leis que nomeiam a importância do psicólogo naquela ação. Então, né, dentro da esfera penal, dentro da esfera ali da alienação parental, a lei da adoção, o ECA, então a gente ocupa esses espaços e a minha intenção é sempre fazer com que a gente ocupe cada vez mais, mas que ocupe de uma forma responsável esse convite, essa convocação que o direito nos faz. Uhum. E você trouxe que a gente está ali aliada ao serviço do direito, né? Como que o Uhum. nosso trabalho, né? Como que é recebido o nosso trabalho, que ele vem de uma forma de Uhum. laudos, relatórios, pareceres. Como que os juízes recebem isso? Os operadores Uhum. do direito como um De todo? forma geral, né? A comunicação, pensando especificamente nas avaliações psicológicas, grande parte das nossas comunicações é escrita. A gente não tem diariamente esse contato presencial com os juízes. Então, o resultado do nosso trabalho, diferentemente de outros contextos, às vezes da clínica, tudo mais, é
de forma escrita. Então, também é um desafio, é uma responsabilidade grande a gente conseguir comunicar o que nós avaliamos por meio de um documento que será lido por profissionais que não são psicólogos. Seria muito mais simples se eu fizesse um laudo e entregasse para você, seria compreender os termos, né? Você tem a mesma formação, mas não. Então, a gente tem que fazer essa escrita de uma forma muito clara, para que não tenha ruídos nessa comunicação, que é uma comunicação escrita. A questão de como é recebido isso, bom, então a gente vem, né, trazendo ali o psicólogo como um auxiliar do juiz, né? Tem gente que fala, o perito, ele é o farol do juiz. Então, quando está difícil compreender alguma situação e o juiz percebe a limitação do direito naquela matéria, ele vai chamar um perito. Perito psicólogo, perito médico, perito, né, pedagogo, perito contábil, enfim, a gente tem vários outros tipos de perícia. Então, assim, nem sempre a psicologia vai responder à expectativa do juiz. Claro que progressivamente os juízes têm se apropriado cada vez mais sobre qual é a nossa atuação. Então, a gente não está ali dentro do processo para fazer terapia, para descobrir a verdade, né? Então, a gente tem uma especificidade dessa atuação e progressivamente eles têm compreendido isso. Então, voltando à comunicação, ocorre de forma escrita e por isso a importância, né, de sermos claros nessa comunicação, estarmos à disposição para discutir, para explicar alguma situação que não ficou tão clara ali, porque é muito comum que o perito tenha que esclarecer alguns pontos do laudo dele, e é importante a gente não levar para o lado pessoal, mas é uma oportunidade da gente, de repente, explicar melhor algum ponto que nós escrevemos ali no laudo. Então, é importante ter essa clareza e saber que estamos ali para auxiliar o juiz nesse processo de tomada de decisão. É claro que nós não decidimos, né? A gente tem toda uma normativa do próprio Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo ele não adentra em questões jurídicas, mas nós vamos trazer sim uma conclusão do campo que nós representamos, do campo da psicologia. Critico muito também, Eduardo, já entrando aqui em alguns outros pontos que eu acho que você vai abordar, peritos que meramente descrevem as situações. Não, a gente não está ali para fazer entrevistas e transcrever o que a pessoa disse. Não, a gente pode ir muito além disso, né? Precisamos ir além disso e trazer uma conclusão técnica. Trazer uma conclusão técnica não é decidir, não é dar sugestões jurídicas, porque isso cabe ali a quem tem essa competência dentro do processo. Então, é uma relação que precisa ser de respeito, a gente tem autonomia para escolher também os procedimentos que a gente pretende fazer naquela avaliação. Mesmo quem é concursado, Eduardo, a gente tem uma hierarquia funcional, então, por exemplo, nós temos um chefe, que é um juiz, mas nós temos essa autonomia da atuação propriamente dita. Então, quantas entrevistas você vai fazer, se você vai aplicar um teste, se você vai fazer uma observação de comportamento ali, da relação mãe e filho e tudo mais. Então, isso é o perito que vai definir, mesmo sendo vinculado ao sistema de justiça. Muito bem. Isso tudo que você trouxe veio de uma construção que os operadores do direito precisaram entender que isso era um trabalho de aliados mesmo, e não, e aqui eu não sei, então eu não preciso, ou eu sei mais e eu dou conta de resolver esse problema, né? Você acha que os juízes cada vez mais têm sentido que faz a diferença ter um psicólogo dentro do processo, analisando, avaliando, observando aquele conflito, aquela relação? Sim, eu noto que isso vem crescendo de forma bem significativa ao longo dos anos, e porque isso também está validado na legislação. Então, quando a gente fala do início da psicologia dentro do sistema de justiça, a gente tem o ECA, principalmente, lá em 1990, que vai falar que os juízes da infância, principalmente, eles precisam ser assistidos, ter ali, né, no seu contexto de atuação, equipes multidisciplinares, compostas de pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. A gente tinha antes vários psicólogos voluntários, principalmente em São Paulo, se a gente for estudar a fundo ali a história da psicologia jurídica, e que faziam trabalhos voluntários no Tribunal de Justiça e tudo mais, mas foi com o ECA, e o ECA para nós é um marco, né, que daí fez com que os tribunais tivessem que se organizar para contratar esses profissionais, e aí a gente integra o quadro de servidores. Então, hoje, 100% dos tribunais têm psicólogos compondo o quadro de servidores, ainda num número muito reduzido, se a gente for pensar na realidade do Brasil. O Paraná até que tem um número um pouco maior do que outros estados. A gente vê o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado muito avançado no direito de família, em vários ali pontos
pontos dentro do direito e da psicologia mesmo, né? As maiores pesquisadoras de psicologia jurídica estão no Rio Grande do Sul, mas é um tribunal que tem pouquíssimos psicólogos que integram o quadro de servidores. Então, é uma luta para que a gente tenha mais concursos, porque o número de processos aumenta cada vez mais, e pelo próprio sistema de justiça do Brasil, né? As pessoas têm, os tribunais são tribunais de portas abertas ali para a população que tem algum direito violado e precisam recorrer ao Poder Judiciário, alguma notícia ali de risco envolvendo uma criança e adolescente. Então, a tendência não é reduzir o número de processos, o que também, né? Mas acho que talvez nem a gente não consiga entrar nessa discussão, mas o que também traz muita reflexão sobre delegar decisões, às vezes familiares e tudo mais, para um terceiro, então para o juiz, principalmente nas áreas de família a gente vê isso. Então o trabalho tem e tem muito. Muito bem. Aonde que o psicólogo pode atuar? Porque você traz bastante do tribunal, que é o contexto onde você está inserida, mas existem várias específicas onde o psicólogo está inserido, existem outros lugares, como por exemplo, vou retomar a foto que você trouxe, né? Você estava fazendo uma capacitação. Aquilo seria psicologia jurídica? Conta pra gente onde que o psicólogo pode estar inserido. Uhum. Às vezes a gente acha que o psicólogo jurídico ele só pode trabalhar no tribunal. E não. Então, a gente falou que tem outras instituições em que também o psicólogo pode atuar. Então, na Defensoria Pública, auxiliando os defensores públicos que defendem o direito das pessoas ali. Dentro do próprio Ministério Público, isso também por concurso público, nós temos profissionais que trabalham com os promotores de justiça. Temos também os profissionais autônomos que trabalham como assistentes técnicos. Então, num processo judicial, às vezes a gente tem vários psicólogos atuando, mas com diferentes competências. Então, a gente tem o perito, que é um profissional imparcial, que vai fazer essa avaliação determinada pelo juiz. Pensando na vara de família, né? O pai e a mãe, eles podem contratar um assistente técnico, cada um deles, para elaborar quesitos, depois analisar criticamente esse laudo feito pelo perito. Então, isso também é previsto, é uma contratação particular e pontual, não tem uma continuidade muitas vezes, mas é na duração daquele processo judicial. Podemos ter psicólogos clínicos elaborando relatórios oriundos do tratamento desse pai ou dessa mãe. Então, é muito importante essa clareza. Na psicologia jurídica, a gente tem também os profissionais que atuam na rede de proteção e que indiretamente também estão atuando para o sistema de justiça. Então, elaborando relatórios oriundos ali do acompanhamento que é feito. Então, o CREAS, o CRAS, profissionais que trabalham nas instituições de acolhimento. Então, quando uma criança ela precisa, por algum motivo, ser retirada temporariamente da família de origem, uma situação de risco, de violência, então, numa situação extrema, ela vai para uma instituição de acolhimento, até que a situação jurídica dela seja definida. É claro que a gente vai trabalhar juntamente com a rede de proteção para que essa criança volte. O ECA vai dizer para a gente envidar esforços para fortalecer essa família, para que consiga fazer a reintegração familiar. Mas tem um prazo, a criança também não pode ficar eternamente esperando essa superação das condições que ocasionaram o acolhimento. Então, quando isso não é possível, ela é encaminhada para adoção. Mas nesse período que ela está com a situação jurídica incerta, está no acolhimento, nós também temos psicólogos que trabalham nas instituições de acolhimento, tem uma atuação muito importante, muito específica ali, e que também vão elaborar documentos para o processo judicial dessa criança. Então, também é considerado psicologia jurídica. A psicologia jurídica, ela também pode atuar na elaboração e implementação de políticas públicas, então, visando a garantia de direitos dos vulneráveis, de crianças, de adolescentes, e também no fortalecimento das relações familiares, na proteção integral de crianças e adolescentes. Então, a doutrina da proteção integral é o que rege grande parte dos casos da atuação do psicólogo, seja ele no CRAS, seja ele no conselho tutelar, né, quando auxilia ali nessas discussões, na instituição de acolhimento, no SENSE. Então, quando um adolescente comete um ato infracional e a medida dele é a internação e ele fica ali durante um período internado, né, para que não reincida e tudo mais, tem todo esse acompanhamento de uma equipe e o psicólogo também integra essas equipes. Ele também vai elaborar relatórios, ele também está contribuindo com a garantia de direitos desse adolescente. Então, ele também é um psicólogo jurídico. Muito bem. A gente pode dizer que o psicólogo jurídico é todo aquele profissional que, de certa forma, responde ao Poder Judiciário? Sim, direta ou indiretamente. Eu não diria nem apenas Poder Judiciário, mas que atua da garantia dos direitos daquele sujeito. Se a gente olha para um psicólogo clínico que tem que emitir um relatório psicológico oriundo de um atendimento da criança, do pai ou da mãe, ele é um psicólogo jurídico?
Dependendo da situação, sim. Vamos pensar num caso em que a criança revela uma situação de violência, que ela vivenciou, que está passando, e esse psicólogo vai ter que quebrar o sigilo, porque aí importa essa proteção e essa garantia do direito. Então, ele também precisará tomar as providências cabíveis. Então, naquele momento, ele também está atuando como um psicólogo jurídico. E é por isso que eu falo, a psicologia jurídica, ela não é restrita a quem faz avaliação para processo judicial. Às vezes tem aluno que fala, Lara, mas eu nunca pensei em trabalhar em processo, ter que fazer laudo, ter que ir para audiência e tudo. Mas os conteúdos que nós atuamos, eles vão chegar cedo ou tarde. Seja você um psicólogo escolar, uma criança pode fazer uma revelação espontânea de uma situação de violência na escola. Seja você um psicólogo clínico, às vezes o seu paciente, os pais estão em processo de divórcio, por exemplo. Então, esse conteúdo vai chegar. Então, a importância da gente saber o trâmite e saber também o contexto de atuação. Como funciona a rede de proteção naquela localidade que você funciona. Nem todas são tão estruturadas ou dispõem de todos os equipamentos conforme a lei prevê. Mas a gente precisa saber da nossa realidade ali para tomar as providências quando inesperadamente uma situação acontece e você tem conhecimento. Lara, eu tô te ouvindo e tô vendo o quanto que tá fazendo sentido aquilo que eu acredito também, porque eu falo muito para os meus alunos. Eu dou aula na faculdade de psicologia jurídica e eu digo, eu não quero que vocês sejam psicólogos jurídicos. Tá tudo bem isso. Mas, até porque eu tenho uma sala de 90 alunos e se eu pedir para levantar a mão, 2 levantam, né? Uhum. Mas porque tem essa falta de conhecimento da área e também muito se fala, inclusive dentro das instituições, sobre psicologia clínica e deixa a desejar sobre o papel da psicologia jurídica. E isso, diretamente ou indiretamente, que é isso que a gente está falando. Você, independente de onde você for atuar, você precisa minimamente saber qual é o seu papel, o que você precisa fazer, as leis de proteção, de garantia de proteção, para você, na hora que chegar o caso para você, como você trouxe escola e clínica, mas a gente tem no contexto hospitalar também, que a criança ela vai para o hospital. E aí, o que vai falar? Se vai trabalhar com psicologia social, também tem as questões de vulnerabilidade. Então, pensar na esfera toda da psicologia, a psicologia jurídica está inserida em todas elas. Então, a gente precisa ter o conhecimento desses contextos, dessas realidades, né? Lara, para a gente fechar esse quadro, eu queria que você falasse, então, pro pessoal, qual é a diferença do serviço do profissional psicólogo autônomo e do profissional psicólogo concursado? Você trouxe ali um pouquinho questão de carga horária, escolher procedimentos, enfim, isso diverge ou tem outras características específicas? Não, tem várias outras características, Eduardo. Então, assim como muitas vezes a gente acha que o psicólogo jurídico é unicamente aquele que trabalha nos processos judiciais, a gente acha que só por meio de concurso público pode se tornar um psicólogo jurídico ali, judiciário, né, que faz essas avaliações. Então, como eu falei para vocês, nós temos um número reduzido de profissionais que integram o quadro de servidores e nós temos a necessidade de remeter esses processos para avaliações psicológicas. Então, antes isso já acontecia, não é? Mas foi em 2016 que o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução determinando que os tribunais criassem os cadastros de profissionais autônomos que desejam prestar um serviço para a justiça de forma pontual. Então, com isso, né, hoje tudo está regulamentado. Antes havia sim a nomeação de peritos autônomos de confiança ali do juiz, mas principalmente depois de 2016, tendo em vista o número o volume de processos e que ficam muito tempo esperando uma avaliação, e outros contextos ali também, mas o CNJ determinou que os tribunais criassem esses cadastros. Então, hoje é possível, sim, a atuação de forma autônoma, conciliar ali com outros contextos de atuação, às vezes clínica e tudo mais, e pensando em diferenças práticas ali cotidianas. A metodologia do trabalho é a mesma, né? Eu, enquanto servidora pública, eu faço uma avaliação psicológica, assim como você, como uma perita autônoma, também faz uma avaliação psicológica, temos autonomia, vamos escolher os procedimentos. Também comunicaremos via laudo dentro do processo, mesmo que a minha sala seja do lado da sala do juiz, eu vou comunicar para ele, não de forma verbal, eu vou escrever esse laudo, assim como os peritos externos também. Aí a gente tem uma diferença significativa na entrada ali desse profissional. Então, os servidores, eles precisam prestar um concurso público, né? São concursos que são concursos concorridos, né? A gente tem as provas objetivas, tem as provas de títulos, porque o tribunal ele quer escolher os melhores profissionais para integrar o quadro
quadro de servidores. Então, não são concursos que têm abertura tão frequente também, e costumam ser concursos concorridos. A gente sempre sugere que o profissional que tem interesse não espere o edital ser publicado para começar a estudar, né? A gente já sabe mais ou menos as principais temáticas que são cobradas, então estude, porque é uma prova objetiva. Não importa se você conhece um juiz ou se você já tem uma trajetória na clínica, não, é uma prova objetiva ali, né? São várias questões, tem a prova discursiva também, e eu acho importante os tribunais manterem essa prova discursiva, porque importa muito a comunicação nossa no processo. Então, é imprescindível que sejam profissionais que consigam se comunicar. Então, por meio do concurso público, realmente o tribunal consegue fazer esse filtro daqueles que melhor se classificarem ali na prova objetiva, na prova concursiva e que tenham títulos para que sejam aprovados e sejam ali, integrem esse quadro de servidores. Para nomeação, também a gente precisa apresentar várias documentações para demonstrar ali para ter essa segurança dessa contratação. Então, às vezes tem algum impedimento para a contratação e isso inviabiliza. Já no edital ali a gente vai ter todos os critérios. Enquanto o perito autônomo, então falei para você desse cadastro que hoje existe nos tribunais, então é um acesso, né, a gente tem o banco ali de peritos, o profissional ele precisa preencher, mandar uma documentação, principalmente a certidão negativa, comprovante de endereço, currículo e tudo mais, e aguarda a aprovação do cadastro dele. Nós temos uma crítica que hoje não se tem muito filtro para aprovação desse cadastro. Qualquer pessoa pode fazer esse cadastro, nem um curso de formação específico tem sido solicitado para os profissionais que querem realizar perícias para o Poder Judiciário. Então, não é raro pessoas que realmente recém finalizaram a graduação, e isso, por um lado, é muito positivo, porque é um mercado de trabalho que precisa de profissionais, e eu sou uma grande incentivadora, né, novamente, da gente ocupar esse espaço, mas com responsabilidade. Então, eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, eu preciso saber do que se trata esse espaço. Então, infelizmente, a gente vê muita atuação equivocada de profissionais que acham, o sistema de justiça está precisando de psicólogos, eu vou lá, vou cadastrar, é só uma avaliação, tá? Lembrar que quando uma situação chega até o Poder Judiciário é porque não é uma situação simples, porque não estaria lá. Então, tem essa diferença ali, a gente, né, o cadastro autônomo, ele é mais simples, então ele não faz esse filtro dos profissionais que estão ali no cadastro. Enquanto o servidor público ele tem uma carga horária ali dedicada ao tribunal, então aqui no Paraná a gente tem uma carga horária de 35 horas semanais. O perito autônomo ele não tem esse compromisso, então ele vai atuar de forma pontual nos processos que ele for nomeado. O perito autônomo ele pode recusar uma nomeação, porque, por exemplo, você recebe uma nomeação, mas você vai sair de férias semana que vem. Você não vai ter tempo para cumprir naqueles 30 dias. Então, você pode dizer, agradecer a nomeação, mas dizer que não tem disponibilidade para cumprir. O servidor público não cabe a ele aceitar ou não aquele processo. Então, diariamente a gente recebe os processos, a não ser que tenha algum motivo, você conhece uma das partes, ou tem alguma situação ali muito excepcional. A gente vai remanejar internamente quando tem equipe, e quando não tem equipe, porque muitas comarcas é apenas um psicólogo, isso vai ser remetido, de repente, para o colega da outra comarca, enfim, ele vai manifestar ali no processo. Então, não cabe ao perito servidor aceitar ou não uma nomeação num processo, a gente recebe, unicamente. Então, tem isso da carga horária. O espaço também de atendimento, a gente realiza nossos atendimentos no fórum. Hoje nós temos o teletrabalho híbrido, então não são todos os dias que nós vamos ao fórum, mas os atendimentos presenciais, o tribunal dispõe dessa sala e dos equipamentos necessários. Então, computador, telefone, internet. Enquanto o perito autônomo, é esperado que ele, ao realizar o cadastro dele, ele tenha um consultório ou um espaço para fazer esses atendimentos, assim como computador, enfim, acesso à internet, até porque os processos são eletrônicos. Várias comarcas, os juízes permitem que os profissionais externos atendam no fórum, não é uma regra, mas acontece com bastante frequência. Eu sempre indico, olha, vai fazer o seu cadastro, tenha um espaço para você atender, porque pode ser que o juiz não autorize. Isso fica ali, a gente vê muita diferença, às vezes é um fórum pequeno que não tem sala, às vezes é um fórum que ok, né, tem pessoal que daí agenda vários atendimentos a tarde toda, então vai depender, mas é esperado que o perito, como profissional autônomo, tenha esse espaço. E a gente tem algumas diferenças, então, enquanto o servidor público, ele tem um salário fixo, independentemente do número de avaliações que ele faz, o perito autônomo, ele vai receber por avaliação. Então, isso varia conforme o mês, conforme o período, tanto das nomeações, quanto o prazo ali para receber.
Tem outras diferenças também, pensando na própria relação ali da funcional, então, do perito concursado. Então, ele tem férias remuneradas, ele tem direito ao recesso forense. Então, todo dezembro ali, a partir do dia 18, 19 até o dia 7 de janeiro, é um período que o fórum fica fechado, então ele não trabalha e isso não conta como férias. Então, tem direito a 30 dias de férias remunerada. Nós temos algumas licenças também, então, licença saúde, se um filho, né, um familiar ali de primeiro grau está doente, então a gente pode apresentar um atestado ou precisou fazer uma cirurgia ou por algum motivo e não tem prejuízo na remuneração, é diferente do autônomo que ele realmente precisa se organizar em relação a essa questão financeira ali, né? Se um filho está doente, eu preciso cancelar todos os meus atendimentos, mas eu recebo diretamente ali das partes. Licença maternidade remunerada também de 6 meses, até a questão da amamentação, quando a pessoa volta a trabalhar, ela ainda tem direito a se ausentar por alguns períodos para fazer a amamentação. Hoje nos tribunais, isso depende de cada tribunal, tá, Eduarda? Mas falando aqui da realidade do tribunal, a gente tem um auxílio, uma gratificação, na verdade, a capacitação. Então, quem tem especialização, quem tem mestrado e quem realiza cursos. Então, a cada 2 anos a gente apresenta a comprovação de cursos que nós fizemos e aí tem uma gratificação nesse sentido também. Deixa eu pensar o que mais. E isso, então, os profissionais autônomos não têm, tá? A questão da capacitação, os profissionais autônomos precisam também se esforçar e procurar capacitações dentro do tribunal. Isso também não ocorre com tanta frequência, né? Quando eu entrei para trabalhar no tribunal, eu mesma não tive capacitação nenhuma, simplesmente cheguei no fórum e recebi processos, então foi muito assim, ir atrás e realmente estudar, me capacitar, porque a instituição não me proporcionou isso. Progressivamente, isso tem alterado aqui no Paraná, principalmente com a atuação do CONCIGE, que é o conselho mais específico ali dos juízes da infância e tudo mais. Então, a gente tem promovido alguns ciclos de capacitação para os servidores de forma gratuita ali dentro do horário de trabalho. Mas isso não acontece com tanta frequência. Mas o servidor quer ir para um congresso, ou foi convidado para apresentar algum trabalho. Ele pode ir, depende da aprovação do superior dele, porque seria uma ausência ali do trabalho, então, ou ele tira férias, caso o juiz não autorize. Quando é alguma questão institucional, ele pode se deslocar, solicita diária para o tribunal, quando ele está representando o tribunal também. Então, tem essas diferenças ali. Deixa eu ver o que mais que tem, porque tem várias diferenças práticas, né? Como a gente falou, a metodologia de trabalho é a mesma, né? Uma avaliação psicológica, mas tem essas diferenças mais funcionais. Mas eu penso que basicamente é isso. Então, esses benefícios, digamos assim, que o servidor público tem. Por outro lado, tem esse salário fixo, independente do número de avaliações que ele faz. E essa autonomia para aceitar ou não uma nomeação que nós não temos, enquanto o perito autônomo ele tem, né? Ele pode dizer se aceita ou não. Tudo que você trouxe, basicamente, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens para um e para outro. De tudo que você trouxe, eu vejo que não há um melhor e um pior. É aquilo que a pessoa se identifica. Tem uma questão também de estabilidade. As pessoas olham para o concurso como um espaço mais propício de estabilidade, porque tem o salário ali garantido todos os meses, embora seja o valor fixo, independente do número de processo, é um salário que você sabe que você vai ter todo mês. Diferente do perito autônomo, porque depende do quê? Do número de processos que você fez, da finalização daquele processo e também do lançamento dos teus honorários. Então, não é tão fixo o que você vai ganhar e nem quando você vai ganhar. Mas eu brinco sempre assim, que eu adoro ser perita autônoma e eu não tenho uma perspectiva de prestar concurso porque eu trabalho da onde eu quiser. Sim. Então, às vezes eu tô viajando e eu não declino porque eu tô de férias, porque às vezes são processos que eu só preciso fazer aceite de nomeação, preciso só produzir um laudo. Então, eu deixo pra entrevistar todo mundo enquanto eu tô aqui, viajo e aí consigo ali dentro do meu escalonamento de compromissos colocar se eu vou fazer um pedacinho de manhã, um pedacinho à tarde daquele material. Vocês não conseguem fazer isso, porque a partir do momento que vocês estão designados para férias, vocês não podem mais ter relação ali nos processos, precisa ficar ali, interromper esse período, né? Então, eu brinco que da onde eu estiver, eu trabalho. Sim, essa autonomia, assim, é bem relevante a gente destacar, e eu concordo com você, Eduarda, não existe o que é melhor, né? Porque às vezes perguntam, né, Lara, mas o que você acha melhor? É fazer concurso, trabalhar de forma autônoma? Depende muito, né? Então,
se o parâmetro for financeiro, se o parâmetro for da estabilidade, ou se o parâmetro for da autonomia, o parâmetro for conciliar outras atuações. Então, não existe uma recomendação assim tão específica. Isso. Vocês precisam olhar, né, que o que vocês querem, o que vocês procuram e o que faz sentido para vocês. Hoje pode ser que seja perito autônomo e amanhã pode ser que seja concurso. Ou ao contrário, porque eu já vi situações de pessoas concursadas saírem do Sim. concurso e Aham. trocarem, né, como peritos. Essa transição, assim, de carreira, eu vejo acontecer, peritos que trabalharam durante anos como concursados e daí na aposentadoria se tornam peritos autônomos e o contrário também, a pessoa deseja prestar concurso público, mas até para ganhar experiência e se apropriando mais das temáticas, começa com a atuação autônoma, então isso também é possível. Muito bem. Muito bem. Então a gente teria que pensar aí o que cada profissional tem interesse, o que faz sentido para cada um. Lara, para a gente fechar esse quadro, eu queria que você falasse sobre o compromisso ético que se tem, independente de você ser um profissional autônomo e um profissional concursado. Ao longo do nosso podcast, você foi trazendo sobre a nossa comunicação ser em forma escrita. Você trouxe um exemplo também sobre a gente não simplesmente transcrever ali. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a relevância que se tem do compromisso ético, técnico e científico também da nossa profissão no sistema de justiça. Uhum. E que independe sendo um concursado ou um profissional autônomo, é um perito, né, que presta um serviço ali para a justiça com o conhecimento especializado que ele tem. Então, esse compromisso, Eduarda, ele é importante porque nós estamos lidando com pessoas que tiveram direitos violados, né, com crianças com situação jurídica incerta, ou se a gente for pensar até na esfera civil e outros contextos, situações de processos judiciais, então da intervenção do Estado no âmbito ali daquele sujeito. Esse compromisso é muito importante pela seriedade das informações que a gente obtém. Então, até muita gente fala do sigilo, né? Ali a gente não tem esse compromisso com o sigilo, assim como a gente tem na clínica, porque os dados que forem importantes para o laudo, nós colocaremos. Isso é importante a gente expor ali para as pessoas que a gente avalia. No entanto, no contexto de entrevistas psicológicas, a gente obtém muitas informações e que nem sempre estão diretamente ligadas àquela demanda. Então, essa triagem de informações e a não exposição de situações desnecessárias ali àquele contexto é importante, eu vejo como uma responsabilidade também. Então, não desqualificar, não difamar, não falar dos processos que você atende de forma a minimizar o sofrimento da outra pessoa ali que você está avaliando, mesmo assim, em contextos de discussões ou em contextos de aulas, por exemplo. Então, a seriedade vai muito além de apenas escrever um laudo, é um compromisso que você assume e porque você está representando ali o sistema de justiça e a gente tem acesso a informações muito sensíveis daquelas pessoas. Então, acho que essa descrição sobre as situações, claro que num contexto ali da docência, né? E a gente se presta ali a capacitar profissionais que querem atuar, a gente traz informações e exemplos concretos do que a gente atua. Mas eu acho que esse respeito, a forma com que a gente expõe informações e que essa pessoa nem vai ficar sabendo, até porque a gente preserva o sigilo ali, né? Do nome e tudo mais, também diz muito respeito a isso. Então, esse compromisso com os prazos, com a qualidade da análise que você vai fazer. Então, não é uma conversa que a gente tem com as pessoas, a gente está ali fazendo entrevistas, fazendo avaliações, vai ser comunicado no processo, não omitir dados importantes por receio ali da repercussão daquela informação. Então, esse enfrentamento e essa, assim, realmente se posicionar dentro daquela ação é importante. Então, isso tudo eu vejo como um compromisso ético, técnico ali da nossa atuação. Vou complementar o que você trouxe, porque a gente tem outras duas características importantes, que é da gente fazer uso de instrumentos que estão validados, porque eu vejo por muitas vezes profissionais, eu tenho esse instrumento aqui, ele tá vencido, mas venceu esse mês, eu vou usar. Não, não pode usar, a gente precisa ter isso com muita clareza, porque a gente tá ali tendo o nosso compromisso ético, e isso está previsto lá na nossa legislação, na nossa resolução. E a outra característica também é a gente responder estritamente o que nos foi perguntado. Eu, como supervisora, também vejo o quanto que se fogem da demanda inicial. Né? Então, se o juiz pediu para você fazer isso e avaliar isso, por exemplo, um processo de nexo causal, e não está sendo respondido o nexo causal, então o que está falando ali, o que você está colocando no processo? Então, tem que ter clareza do que foi pedido para você,
E faço um adendo aqui, a gente precisa também saber se aquilo cabe à nossa alçada de trabalho, porque eu vejo Uhum. que os juízes não têm obrigação de saber qual é o papel da psicologia, porque às vezes eles pedem pra gente fazer um estudo psicossocial, e aí querem que a gente vá lá na casa da família. É importante? Sim, pode ser que sim, mas esse serviço também pode ser realizado pelo assistente social. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é o nosso trabalho, qual é o nosso limite da atuação, e também responder aquilo que o juiz está nos perguntando e o que compete àquela demanda, né? Então, de tudo que você trouxe, mais essas duas coisas, a gente tem que entender sempre que temos uma responsabilidade ética e técnica da nossa atuação, não só porque estamos ali respondendo ao juiz, e eu vejo que as pessoas têm muito medo de ter essa relação com os operadores do direito, mas porque a gente está ali para representar, de certa forma, a comunicação que nos foi dada das partes. Porque Uhum. elas não sabem falar o que tá acontecendo. Porque se soubessem falar, teria resolvido ali na audiência de conciliação. E elas não Sim. souberam se comunicar, né? Então a gente precisa transmitir isso de informações de terceiros. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso, esse zelo. Lara, vamos entrar agora num quadro, que é o quadro de pérolas, e é uma extensão de tudo isso que você nos trouxe. Queria que você pensasse, muito provavelmente dentro da sua bagagem aí de 13 anos de Tribunal de Justiça, mas dando diversas supervisões, você já deve ter ouvido muita coisa, presenciado muita coisa. Conta pra gente nesse quadro o que mais te chama a atenção de algo bizarro, pérola mesmo. Tá. Então, quando, né, você perguntando, comecei a pensar em várias situações que realmente inusitadas que acontecem diariamente com, né, dentro ali das avaliações que a gente faz. Mas aí, né, me lembrei de uma em que um processo que, né, tiveram várias reavaliações, era um processo de vara de família, uma avó requerendo a guarda do neto. Na verdade, ela já cuidava do neto há muito tempo. Mas daí os pais também estavam brigando por essa guarda, então eram 3 pessoas ali querendo a guarda da criança. Os conflitos estavam tão intensos, Eduarda, que a transição das residências era uma criança pequena, ele devia ter uns 2, 3 anos no máximo. Mas ficava ali alguns dias com cada uma das partes ali do processo, tinha uma boa relação com todos eles, mas eles não conseguiam se comunicar. E chegou um ponto que a troca da criança, né, para entregar ali para o pai, ou para a mãe, ou para a avó, era feita no fórum. Não é função do Poder Judiciário isso, mas por fim acabou sendo determinado que provisoriamente fosse ali, até porque era uma avaliação que estava em andamento, então, uma reavaliação que estava em andamento, então, no caso, a avó chegava, trazia a criança ali para mim, eu fazia o atendimento e o pai sabia que ao término daquele horário, era o horário, a partir daquele horário era a responsabilidade dele, então ele tinha que vir buscar. E a situação estava tão extrema que não levavam uma mochila ali com as coisas da criança. Então, pensa, era uma criança pequena que, naturalmente, a gente leva uma troca de roupa, leva uma fralda, alguma coisa assim. E aí, mas não levavam nada, porque as roupas da casa da avó eram as roupas da casa da avó, as da casa do pai eram da casa do pai, enfim. E aí o menino veio, tudo ali, ai tia, quero ir ao banheiro e tal. A gente até tem um banheiro ali na nossa sala, mas eu não lembro o motivo pelo qual aquele dia não dava para usar, e aí levei ele no banheiro do corredor do fórum. Por fim, na verdade, ele estava nesse processo de transição, ele estava no desfraude, aí também, agora lembrando, né, daí tava essa confusão, porque um colocava fralda, o outro não colocava fralda, e daí nessa transição a gente não tinha nada. E aí, por fim, ele estava sem fralda, ele foi ao banheiro, e a gente também não tem fralda ali no fórum, e sujou muito a roupa dele, eu não tinha uma outra roupa, e eu tinha um casaco, e eu coloquei um casaco amarrado ali, a gente ri, mas assim, foi uma situação Que tão extrema. desespero, E né? aí ele ficou com o casaco ali, era um suéterzinho amarrado na cintura até o pai chegar. Então aí o pai chegou e eu também não tinha lenço, não tinha nada, consegui dar um semi-banho nele ali no banheiro mesmo até o pai chegar e tudo mais. Mas e não era uma família que não tinha condições ou que não tinha noção da importância de ter, mas era porque, então, a partir daquele horário, a responsabilidade do pai. Então a gente via que a criança não estava em evidência ali, porque se a gente fosse pensar na necessidade dele, minimamente uma bolsa ali com o básico dele teria. E aí, enfim, aconteceu aquilo dentro do fórum e ele
ele foi embora com a blusa amarrada, enfim, então uma situação aconteceu faz um tempo já, mas foi uma situação inusitada. E aí teria várias outras também, né? Você falou das visitas domiciliares, então, realmente, às vezes integra como um dos procedimentos das avaliações uma visita domiciliar, principalmente os processos de área de infância, se o perito entender como necessário. Então, nessas visitas também, várias situações já aconteceram, né, que a gente recordaria. Então, a gente acaba, às vezes, fazendo também visitas em locais muito perigosos também, importante a gente ter, né, nem todos os tribunais têm também um carro, um motorista para acompanhar esses locais que o profissional precisa acessar muitas vezes. Então, situações aí talvez, né, não cômicas, mas situações muito impactantes no sentido de acompanhar a busca e apreensão de crianças, que era também uma avó que estava com a guarda, mas era uma avó muito comprometida com o tráfico ali na região. Então, colocando a criança para entregar a substância e tudo mais, mas era um bairro bem perigoso e aí a gente acompanhou a busca e apreensão dessa criança, daí teve escolta também, porque era uma situação bem difícil, e o menino estava brincando ali na rua com outras crianças, e teve que ser uma apreensão muito breve, até porque a avó não concordava, a avó não sabia dessa determinação, e assim, o quanto é difícil para a criança, porque ele não pôde nem pegar os pertences dele, os brinquedos, né, alguma coisa ali que ele queria levar. E ele foi com o chinelinho assim, daí eu só lembro dele dando um tchauzinho assim para os amigos, sem entender o que estava realmente acontecendo. E aí a gente levou ele, não foi para o acolhimento, mas levou ele para a casa do pai. O pai já estava sabendo ali da situação, mas foi uma situação excepcional. Geralmente o psicólogo não acompanha essas buscas e apreensões, mas como era um caso que a gente tinha feito avaliação, então a gente pensou nesse acompanhamento para ser menos prejudicial ali para ele ter alguém que ele conhecia, porque geralmente vai o motorista, o conselho tutelar e tinha os policiais ali e o oficial de justiça. Então, daí eu acompanhei, mas foi bem difícil. Lara, nesses dois casos que você trouxe, no primeiro, embora a gente tenha dado risada ali pela situação, Sim, porque foi muito. é inesperado, né? Uhum. A gente precisa lembrar que o nosso papel, principalmente infância e juventude, família e criminal, a gente está para criança, né? Não é o brinquedo da casa da avó, a roupa da casa da avó, o tablet da casa do pai. Não, são os pertences da criança, né? Então a mochilinha com a fralda, com a roupinha, é da criança, não é da casa da avó, da casa do pai. E a mesma coisa, só pegou o chinelinho dele, não podia nem pegar os pertences dele, né? Então isso é muito triste. Por quê? Porque a criança tem isso com ela. É simbólico, tem um vínculo também. Crianças pequenas costumam ter ali as naninhas, as chupetas, as mamadeiras, os brinquedinhos, né? E a gente precisa ter clareza também desse sofrimento que envolve. Infelizmente, a gente não vai conseguir abordar isso, porque a gente teria muitos tópicos para falar, inclusive sobre como traduzir um sofrimento psíquico para os operadores do direito que não sabem, não entendem como funciona essa subjetividade do indivíduo, que a gente tem todo o cuidado de olhar, né? Mas eu acho que são pérolas mesmo, Daria um isso que livro você pra gente. viveu. Muito bem. Pra gente fechar, vamos pro quadro Dica de Ouro. Esse podcast, você já recheou ele com muitas dicas, mas eu queria que você pensasse assim, até levando em consideração que o nosso podcast ele foi criado não só para exclusivamente profissionais de psicologia, mas a gente tem estudantes que desde o primeiro ano já estão interessados, já conhecem a temática, mas também para a comunidade como um todo. Então são pessoas que não são estudantes de psicologia, não são profissionais, são profissionais às vezes de áreas afins, mas não necessariamente envolvido também. Queria que você olhasse para toda essa população e desse uma dica para que eles possam usufruir. Bom, para os estudantes, né, e profissionais, eu penso principalmente da gente se apropriar das temáticas que a gente avalia. Então, às vezes perguntam, Lara, mas eu preciso fazer graduação de Direito? Não, você não precisa, mas você precisa conhecer as leis, né, dos processos ali que são remetidos para você. Então, técnicas de avaliação, comunicação, atuação interdisciplinar, reconhecer os limites da psicologia, né, Eduardo, como você trouxe também, saber se posicionar, e até quando vem um pedido equivocado, que não cabe à psicologia,
não é meramente dizer que não, ou que não é possível, ou que a psicologia não faz isso, mas explicar. Porque não é você, enquanto perita, que não quer fazer ou que não sabe fazer. Mas é porque, né, a gente tem uma limitação dependendo ali desse contexto. Em violência sexual, a gente vê bastante disso. Então, esse compromisso é para a vida toda. Eu falo, né, tenho alguns anos aí de atuação, mas eu faço supervisão, eu estudo, né, eu tô sempre lendo, eu tô sempre, enfim, nunca ache que chegou o momento de não fazer mais nada. Aliás, desconfie de profissionais que se intitulam assim, que já sei tudo sobre isso, não preciso mais estudar, não preciso mais ler. Pelo contrário, até esses dias estava escrevendo, na verdade, sobre um caso de reconhecimento de maternidade socioafetiva, que é uma classe processual que a gente tem recebido. Então, assim, os fenômenos mudam, as famílias mudam, as legislações também, e nós, enquanto avaliadores, precisamos estar continuamente atentos, né, e estudando essas temáticas. Sobre outros profissionais, então, às vezes advogados, né, até promotores, juízes, ou pessoas que estão vivenciando um processo judicial e serão avaliados também, ou pessoas que estão, às vezes, na fila da adoção e querem entender um pouco mais sobre isso, e cedo ou tarde terão contato com algum psicólogo, seja na habilitação para adoção ou quando forem receber a criança que eles vão adotar, respeitar a autonomia daquele profissional. Eu vejo como muito importante. Então, às vezes as partes não concordam por que tem que ser 3 entrevistas ou 4 entrevistas, ou por que está chamando de novo, ou por que a criança tem que entrar sozinha, ou por que isso. Respeitem aquele momento ali do processo, assim como nós respeitamos o momento da vida daquela família, do momento ali do processo, mas para saber que quem define a melhor forma de avaliar aquela situação é o perito. Às vezes também advogados que não compreendem o motivo pelo qual eles não entram junto nas entrevistas com os clientes, ou juízes também que interferem na forma de avaliação, determinando que seja aplicado um HTP, por exemplo, algum outro teste. Não. Então, esse respeito à autonomia do perito, eu acho que é imprescindível. E também o respeito posterior ali nos desdobramentos desse laudo, né? Mesmo que tenha uma crítica ou um descontentamento, enfim, que saiba fazer isso de forma amistosa. A gente fala da política de boa vizinhança, então a gente tem que saber respeitar para ser respeitado também. Então, acho que isso importa bastante nesse contexto de conflito, de litígio, de violação de direitos, porque muitas vezes nós somos levados para dentro do conflito também, e se a gente não souber, né, ter clareza de qual é o nosso papel ali, a gente vai estar junto ali, vai estar, né, desrespeitando, vai estar ali num contexto que foge à imparcialidade do perito. Muito bem, Lara. Bom, o objetivo é a gente trazer informação, trazer conhecimento, inspiração e apoio para todas as pessoas que têm interesse com a psicologia jurídica, e eu acho que você abarcou isso muito bem. Ficaríamos horas aqui conversando, porque falar sobre psicologia jurídica é um amplo, é uma possibilidade de atuação que, se a gente abre cada caixinha dela, a gente tem mais outras caixinhas para conversar. Mas eu acho que você conseguiu trazer para todo mundo a importância do papel da psicologia jurídica da psicologia dentro do sistema de justiça, que a gente vai aí ter o nicho da psicologia jurídica. E, pessoal, sempre lembrem-se, a capacitação, a gente não tem um esgotamento, a gente precisa sempre continuar se especializando, se aprofundando. Quando a gente fala de psicologia jurídica, todo ano tem uma nova lei. Então, todo ano a gente precisa estar atualizado. Mas não é dentro da minha alçada de trabalho, mas a psicologia jurídica, ela tem os atravessamentos das leis, dos fenômenos, dos conflitos, então a gente precisa ter esse cuidado. Lara, muito obrigada por você ter vindo aqui. E eu queria que você deixasse, então, para o pessoal uma forma de comunicação, de acesso até você. Eu sei que você tem os seus canais também, as suas plataformas. Faz a divulgação para a gente, para eles saberem como te achar. Bom, obrigada então, Eduarda, mais uma vez. Fiquei muito feliz com o convite, que deu certo a data aqui da gente se encontrar e discutir. Realmente a gente ficaria muito tempo aqui. Vejo que um assunto vai puxando o outro, e quando a gente gosta do que faz, né, não é um peso, não é algo que demanda uma preparação, não é algo formal. Então, e nesse formato de bate-papo é sempre muito rico, muito interessante. Eu tenho um Instagram, então, que pela própria empresa, né, a gente, como eu falei para vocês, ministro cursos, capacitações, supervisões pela Vincular. Então, ali a gente traz um conteúdo confiável dentro da psicologia jurídica. Até ontem a gente estava com alguns alunos, né? Tem a formação do Beabá da Perícia Psicológica.
e todos assim falando o quanto muitas vezes a internet engana. Então, e eu sou contra isso, sabe, Eduarda? Esse marketing tão pesado. Então, a gente está falando aqui de psicologia jurídica, e de perícia, de uma forma muito séria e de uma forma muito sem romantizações, então sem falsas promessas também. Então, esse compromisso eu tenho desde o começo, né? E continuarei tendo. No Instagram a gente divulga, então, conteúdos gratuitos, os cursos que a gente faz, supervisões, então, diariamente supervisiono profissionais que querem atuar na área ou que já têm uma trajetória. A gente tem os grupos também de supervisão, profissionais de outros tribunais que se juntam ali e a gente discute casos, porque realmente os casos diariamente chegam até nós e quão rico é quando a gente tem um espaço para pensar outras hipóteses ali dentro daquela avaliação. Os municípios também fazem contratação da vincular e hoje a gente tem 7 professores que se deslocam para municípios de vários estados brasileiros quando tem essa contratação para cursos fechados. Então, família acolhedora, formação de conselheiro tutelar, escuta especializada, revelação espontânea. Então, a gente tem professores altamente qualificados para realmente formar, capacitar esses profissionais que estão ali na ponta com crianças e adolescentes e vulneráveis de forma geral. Então sigam, né, Vinculare, underline psicologia jurídica, continua à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum, né, ponto que deseja tratar, Eduarda, você também, portas abertas sempre, né, tô sempre à disposição e obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast. E vamos então nos falando, Lara. Com certeza.